Oi, boa noite. Noite, vamos iniciar então. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou assistente de cursos no núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, aqui na Casa Museu Imaclabim. Hoje a gente recebe a palestra intitulada A Inesperada Profundidade de um Pires, História e Arte através da Porcelana. Palestra essa que vai ser conduzida pela professora Keiko Nishi. Essa palestra ela integra a programação combinada da exposição que está acontecendo agora na Casa Museu, Faca, Colher e Garfo, uma história. Passo então alguns breves informes. Como vocês sabem, a gente emite certificado de participação, então durante a palestra, aqui no chat eu vou encaminhar um formulário e vocês preencham, por favor, que dentro de um mês a gente encaminha por e-mail o certificado de participação. Além disso, com relação às questões, vocês podem integrar aqui no chat as suas dúvidas e comentários, que no final teremos uma sessão específica para mediar as perguntas para a professora. Então, aproveito para agradecer a presença de vocês e apresentar a professora Keiko Nishi, que é historiadora e mestre pelo programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo, onde desenvolveu uma pesquisa sobre a arte e o artesanato no Japão. Em sua dissertação de Edo à Belle Époque, a arte Konjei, a partir da sua inserção no Ocidente, ela investiga a arte do período Edo, de 1603 a 1868, e o contato cultural com o Ocidente, principalmente a partir do século XIX. Keiko, é uma alegria para a gente receber aqui, a gente está super curioso e feliz com a sua palestra, então a palavra é sua. Muito obrigada. Olá, obrigada. É super estranho ser chamada de professora, mas estou me acostumando, estou muito feliz com isso também. Boa noite, né, a todos. Bom, eu quero começar agradecendo... deixa eu colocar compartilhar minha tela, né, porque senão vocês vão ficar olhando a minha cara. Bom, então eu quero primeiro agradecer a Casa Museu Imaclabim e a Unifesp por terem topado essa proposta de palestra. Também vi que a Mitiko entrou, né? Também quero agradecer a professora Mitiko, que me fez esse convite, a professora Mitiko Cano, da Unifesp. Eu sou daquelas ex-orientandas, né, que às vezes somem do radar, mas estou tentando me manter conectada com a pesquisa, né, e fico muito feliz pela lembrança. É sempre bom também falar para um novo público, né, e assim também renovar meu olhar, revisitando esses temas que eu já tinha pesquisado e algumas coisas novas também que eu não conhecia. Bom, quando a Mitiko me ligou e depois me escreveu falando da programação, dessa temática das dicotomias e das porcelanas Meissen, né, da coleção Imaclabim, eu não tive dúvidas para aceitar o convite e acho que eu nunca escrevi um resumo tão rápido assim em toda a minha vida acadêmica. No mesmo dia já fui pesquisar o catálogo online do museu e encontrei esse jogo de chá da manufatura Meissen chamado Leão Amarelo, que permite várias conexões interessantes, né? O leão, propriamente dito, ele está oculto do outro lado dessa cremeira, né? E eu achei melhor deixar assim, por enquanto, tá? Escondido. Mais para frente ele vai aparecer em toda a sua glória. Bom, sobre esse título, eu juro que não estava pensando no Milan Kundera, né? A insustentável leveza do ser. Na verdade, eu tinha em mente duas expressões populares, uma em português e outra em japonês, e que remetem a algumas dicotomias. A primeira, né, que está bem explícita, é aquela expressão usada para se referir de forma pejorativa a uma pessoa rasa, né? Dizer que alguém tem a profundidade de um pires é um insulto, né? E o raso, nesse caso, é em relação a uma outra peça que faz conjunto com o pires, que é a xícara. Mas ninguém nem lembra, né, da xícara, né? Essa imagem é sempre evocada no sentido negativo.
E isso sempre me fez pensar numa outra expressão popular, em língua japonesa, que diz Anohito wa utsuwa ga ookii. Aquela pessoa possui uma xícara grande. Essa expressão é usada geralmente de forma positiva, né, elogiosa, para se referir a uma pessoa que consegue enxergar o todo, sem se importar com os pequenos aborrecimentos, né, os contratempos da vida. Que consegue perceber, né, celebrar o lado bom, apesar das dificuldades. É aquela pessoa capaz de dizer, tudo bem, amanhã é um novo dia. E essa expressão também está relacionada à generosidade. Existe também a expressão anohito wa utsuwa ga chisai. Aquela pessoa tem uma xícara pequena, ou seja, tem uma mente pequena, em si mesmada, o universo dela é estreito, né? Mas essa versão é menos comum, né? O equivalente mais usual seria anohito wa kokoro ga semai. Aquela pessoa tem um coração estreito. Então, esse conjunto de expressões, né, que fazem parte do meu repertório nipo-brasileiro, sempre me fizeram pensar nas diferentes posições hierárquicas que a gente atribui a esses objetos na cultura brasileira e na japonesa. Aqui no Brasil, né, onde as artes decorativas são consideradas artes menores, até a linguagem trata com desprezo os objetos, né? Então, o pires é raso e ninguém nem lembra da xícara. No Japão, por outro lado, né, a cerâmica e outras técnicas artesanais são as grandes representantes da tradição artística e da cultura material, né? Elas estão no mesmo patamar que a pintura, isso, se não for, em alguns casos, até mais alto. E não à toa, né, a xícara aparece nessa expressão popular com sentido positivo. Bom, a xícara de chá japonesa, presente nessa expressão, é um pouco diferente, né? Talvez mais parecida com essa da imagem. É uma cerâmica araco, produzida para ser usada na cerimônia do chá. E essa ideia, né, da pessoa capaz de enxergar o todo, sem se perder em problemas mesquinhos, individuais, está sugerida numa passagem muito bonita do livro do chá, de um autor chamado Kakuzo Okakura. Esse foi um ensaio escrito por volta da virada do século XIX para o XX, cerca de 40 anos depois da abertura do Japão para as relações internacionais, né? O Japão tinha se isolado politicamente por um longo período, entre o século XVII e XIX. Eu vou voltar a esse assunto um pouco mais para frente. Esse livro do chá não é um manual sobre a cerimônia do chá, mas uma introdução à cultura japonesa, né? Talvez a primeira escrita naquele contexto de maior contato com o Ocidente, por um autor japonês, visando o público estrangeiro. Inclusive, foi escrito originalmente em inglês. É um livro super importante, né? Eu recomendo a todos, embora a crítica contemporânea considere ele um pouco nacionalista, mas vale muito a leitura. E o Okakura vai dizer o seguinte: os taoístas, adeptos do pensador da antiguidade chinesa Lao Tse, afirmavam que a comédia da vida podia se tornar mais interessante caso todos preservassem as unidades. Manter a proporção das coisas e dar lugar aos outros sem perder a própria posição era o segredo do sucesso no teatro mundano. Temos de reconhecer a peça inteira para interpretar nossos papéis de maneira apropriada. O conceito da totalidade não deve nunca ser perdido no individual. Lao Tse ilustra isso por intermédio de sua metáfora preferida, a do vácuo. Ele afirmou que só no vácuo está o verdadeiramente essencial. A realidade de um aposento, por exemplo,
se encontra no espaço vazio, circundado por teto e paredes, não no teto e nas paredes em si. A utilidade de um jarro de água está no vazio onde a água pode ser posta, não na forma do jarro ou no material de que ele é feito. O vácuo é todo poderoso porque tudo contém. Só no vácuo o movimento se torna possível. Aquele que fizer de si mesmo um vácuo no qual outros possam entrar livremente, se tornará dono de todas as situações. Bom, essa citação pode ter várias interpretações, né, e contém informações sobre muitos assuntos, né, mas eu destaquei justamente essa última frase, porque ela remete, né, ao meu ver, àquela pessoa que possui uma xícara grande, a pessoa capaz de aceitar e acolher o mundo sem julgamentos e alargar, assim, o seu próprio universo, né. Eu acredito que essa ideia vai fazer sentido nessa nossa conversa sobre a porcelana, que se dá na Idade Moderna, né, na era das grandes navegações. O todo, que seria essa nossa terra redonda, deixou de ser uma coisa meramente abstrata nesse período, e a porcelana era uma prova de que o mundo era muito maior e mais conectado, né, do que se imaginava antes. Eu espero que até o final da palestra, né, do nosso bate-papo, vocês possam ver que mesmo um simples pires pode ser bastante profundo, tá? A porcelana, entre os vários tipos de cerâmica, é realmente muito especial, né? Ela tem características que nenhum outro material possui, como a textura extremamente lisa, a espessura que pode ser extremamente fina, a plasticidade, a cor branca, em tonalidades super delicadas, né? A translucidez, a firmeza e a sonoridade. Ela produz um som muito bonito, né, quando é tocada por outro objeto, e também ao deslizar os dedos pela borda. A invenção da porcelana é um mistério, né, ela se deu na China por volta do século V, né, a partir de incontáveis tentativas e erros. E assim como outras técnicas artesanais, é um saber baseado na experiência, né, e transmitido de geração para geração através da prática e da repetição incansável. Mas o que levou a primeira pessoa a produzir porcelana, isso não se sabe. O processo de obtenção da matéria-prima também é muito mais complexo do que de outras cerâmicas. Ninguém chega num lugar, né, com uma pá e cava uma porção de argila branca, né, pronta para fazer a porcelana. Hoje já se sabe, né, que ela é obtida pela mistura de dois tipos de rochas minerais, o caolim e o petuncê, que são moídas, refinadas e misturadas em proporções específicas, né? Mas durante séculos essas fórmulas eram segredos, né, protegidos por imperadores chineses e samurais japoneses. Essa argila, além de não estar disponível pronta na natureza, é muito diferente também de ser trabalhada. Eu nunca tive oportunidade, né, de moldar porcelana, mas já ouvi dizer que, em comparação com outras cerâmicas, ela tem um toque meio amanteigado, né, muito mais mole e desafiador para o artesão. E, para completar, ela requer temperaturas absurdamente altas, de 1.300 graus Celsius, né, aproximadamente, para ser queimada da maneira correta, para que os dois minerais se fundam e formem uma espécie de vidro. Com todas essas particularidades, né, não só materiais, mas também históricas, a porcelana acaba sendo um pouco romantizada, né? Durante muito tempo, esse processo era considerado uma verdadeira alquimia, e, de fato, ela era tão valorizada quanto os metais preciosos. Essa obra que eu trouxe aqui nesse slide é do artista britânico Edmund de Waal,
que trabalha com a porcelana desde os anos 90, né? A obra artística dele é composta dessas instalações, com a repetição de vários objetos de porcelana, feitos por ele mesmo, né? É bom destacar isso, porque a arte contemporânea tem dessas, né? De um artista encomendar os objetos de outros artesãos. E essas peças do Deval são dispostas em vitrines, né? Tem algumas montagens dele com uma disposição mais harmoniosa, né? Mas eu escolhi essa porque destaca uma relação que ele tem bem obsessiva, né, com a porcelana. São prateleiras quase que totalmente preenchidas de tigelas, basicamente idênticas, né, com variações muito sutis. O Edmond Deval ficou mais conhecido como o autor do livro A Lebre com Olhos de Âmbar, de 2010, em que ele narra a história de uma coleção de objetos japoneses, né, os famosos netsuke, que ele herdou de um tio distante, na época em que era aprendiz de um oleiro no Japão. Mas em 2015 ele publicou esse outro livro, O Caminho da Porcelana, que é uma espécie de relato de viajante moderno, contando a trajetória que ele fez, né, por diferentes regiões produtoras, para tentar compreender essa obsessão pela porcelana. E em dado momento, no prólogo, né, enquanto ele se prepara para a viagem, ele diz assim: li Moby Dick, portanto, sei dos perigos do branco. Acho que conheço os perigos de uma obsessão pelo branco, da atração por algo tão puro e tão total em sua possibilidade imersiva que faz com que a pessoa acabe transfigurada, mudada, sentindo-se capaz de começar de novo. No caso, né, provavelmente começar de novo esse ciclo vicioso, né? Ou seja, ele coloca essa obsessão da porcelana na mesma ordem de grandeza que a obsessão pela baleia cachalote branca, narrada no livro do Herman Melville. Talvez a grande obsessão, né, da literatura. E é interessante ele usar essas metáforas marinhas, porque a porcelana chegou à Europa pelo mar, né? Eram objetos, de certa forma, representativos do grande empreendimento comercial marítimo dos séculos XVI e XVII. O Deval, ele é filho de um pastor e de uma professora de história. E realmente essa jornada que ele narra no livro, né, não é só uma viagem geográfica, mas uma viagem muito subjetiva, né, pela própria história da porcelana, desde a sua origem na China até o desenvolvimento em outros locais. Ele é um colecionador de histórias, né, sobre a porcelana. Vale muito a pena esse livro também, eu recomendo muito. E hoje eu preparei um roteiro um pouco diferente dessa viagem do Deval para essa nossa conversa. A gente também vai começar pela China, mas depois eu vou falar como a técnica foi transmitida para o Japão e em seguida para a Europa. Então vamos lá. Essa é a cidade de Jingdezhen, no sul da China, conhecida como o berço da porcelana, né, onde tudo começou. Algumas fontes afirmam que isso aconteceu por volta há mais de 1.700 anos. Mas eu nunca encontrei objetos tão antigos, né? No máximo vi coisas muito bonitas e preservadas do século IX, né? Em coleções de museus e livros. Então vamos dizer assim, né? Que essa invenção tem mais de 1.000 anos, né? Bem mais, provavelmente. E Jingdezhen continua sendo um grande polo de produção mundial, que atrai compradores, né? E também artistas estrangeiros. Apesar dessa porcelana ter mais de 1.000 anos, o desenvolvimento mais significativo começou por volta do século XII, com a queda da dinastia Song do Norte e o surgimento da dinastia Song do Sul. A família imperial tinha sido rendida e capturada por exércitos rivais da Manchúria, e um dos filhos do imperador conseguiu escapar para o sul,
formando uma nova corte. E essa família, tanto no norte quanto no sul, é reconhecida como grandes patronos das artes, né? Muitos autores consideram esse período como o renascimento da cultura chinesa. Até por causa, né, dessa transferência da capital, porque foi dada maior atenção a partir daí para as províncias do sul. Muitos artífices foram trazidos do norte, né, para continuar produzindo os objetos para a corte, e as artes que já existiam no sul, como, por exemplo, a porcelana de Jingdezhen, se desenvolveram num sentido mais aristocrático. Em Jingdezhen foram construídos fornos oficiais, né, do imperador, e também começaram as produções em massa, porque com a perda de rotas comerciais terrestres no norte e a presença do governo no sul, o comércio com os países do Sudeste Asiático foi incrementado, né, inclusive através da navegação. E com o tempo, a China passou a controlar o comércio marítimo em boa parte da Ásia, contribuindo ali para a produção de porcelana voltada para esse mercado externo. Desculpa, tocou a campainha aqui. Bom, na China, o esmalte celadon esverdeado era muito valorizado pela sua semelhança com o jade, né, com a pedra jade. E a porcelana branca, de espessura muito fina, né, e trabalhada para imitar peças em metal, como é o caso dessa tigela, era associada à prata. Esse acabamento na borda, em forma de pétalas, né, remete aos trabalhos em metal. E, por fim, ela levava esse esmalte levemente azulado, chamado tinbai. Nos portos japoneses, essas porcelanas eram compradas para compor a mesa de imperadores, shoguns e líderes guerreiros poderosos, né? Ela não só era associada simbolicamente à prata, como também era trocada, de fato, por prata japonesa de alta qualidade. Por volta do ano de 1300, outra crise política modificou um pouco a estética das cerâmicas chinesas. O quarto imperador da dinastia Ming subiu ao trono depois de assassinar muitos rivais e tomar o cargo que era do sobrinho. Depois desse episódio, que é geralmente descrito como um massacre, esse imperador, o Yongle, se tornou um devoto fervoroso do budismo tibetano, provavelmente tomado de culpa, né? E a cor branca passou a ser muito mais valorizada pela corte, porque ela simboliza o luto. E com isso, o acabamento azulado das porcelanas foi substituído pelo esmalte transparente, né, que destacava o branco. Esse objeto, em especial, tem um segredinho, né? É uma pintura oculta que aparece quando é colocado contra a luz. Não sei se vocês conseguem enxergar. São dragões flutuando no céu que representam o poder divino e a onipresença. Também nesse período, o comércio com outras regiões se intensificou, e as porcelanas começaram a ser decoradas com óxido de cobalto importado do Oriente Médio. Curiosamente, né, muitos objetos feitos em Jingdezhen com essa técnica eram destinados ao comércio com países do próprio Oriente Médio, né, como é o caso desse prato. O cobalto, assim como a argila da porcelana, é muito difícil de trabalhar, né? Às vezes a tonalidade dele muda ao longo de um mesmo dia e ele é traiçoeiro, assim, né? Ele tem um efeito meio transparente nas partes mais diluídas, né? Que é lindo, fica parecendo uma aquarela, né? Mas requer muita habilidade. Grandes pratos, né? Assim, de porcelana, com motivos azul e branco, eram presenteados às noivas muçulmanas
muitas vezes sendo passado de geração em geração, através das mães. E parece que esse costume continua em muitas regiões do Oriente Médio. Na época das grandes navegações, né, no século XVI, a porcelana chinesa estava no auge, né? Com domínio primoroso da pintura em azul cobalto e um repertório visual já bem mais consolidado. A divisão do trabalho e a produção em série também foram aprimorados nesse período. Essas pinturas provavelmente eram feitas a muitas mãos, né? Sendo cada pintor especializado em uma etapa diferente, né? Desde a divisão do prato em seções, né? E as pinturas. Um detalhe que eu queria chamar a atenção nesse prato é que ele tem uma composição bem harmoniosa, né? Ele é bem preciosista, assim, em relação a regras de simetria, ritmo, proporção. Tem esse anel central destacado, né? E outro mais perto da borda. E também mostra um domínio completo do pincel e das diluições da tinta. Bom, nessa época, os objetos eram comercializados tanto por mercadores chineses quanto por portugueses e holandeses, que começaram a atuar ali na área. Era uma verdadeira moeda de troca, né? Portugueses e holandeses compravam porcelana em portos chineses, não só para levar para a Europa, mas para trocar em outros portos por outros produtos, né, durante esse trajeto. Alguns historiadores chamam a porcelana de ouro branco, porque era realmente uma moeda valiosa nesse contexto. E havia encomendas específicas, né, desses mercadores europeus. Esse é um exemplo de um prato denominado craque, que é uma corruptela do termo carraca, como eram chamadas as embarcações portuguesas de 3 mastros. A pintura tem um trabalho de pincel muito diferente do anterior, né? Não sei se vocês também conseguem enxergar. Tem a pintura e tem os contornos, né? A anterior tinha os traços mais fluidos, né? Aqui parece que a pessoa não está acostumada com esse tipo de desenho. Bem mais controlado, né? Então, provavelmente o protótipo desses pratos foi desenhado por um europeu. Aí uma curiosidade, né, que no Velho Mundo acreditavam que a porcelana tivesse propriedades mágicas, né? Havia, por exemplo, a lenda, né, de que esses pratos se partiriam caso entrassem em contato com veneno. Na época, né, a preservação dos alimentos era complicada, né? E a gente imagina que havia muitos casos de intoxicação alimentar. Os hábitos de higiene também não eram primorosos, né? E, além disso, também havia os envenenamentos. Bom, então, no final do século XVI, já havia um mercado consumidor de porcelanas em diversas partes do mundo, um mercado de luxo, né? Alimentado pela China. E a técnica de produção era, obviamente, um segredo, né, que só foi transmitido com muita dificuldade para outros países, inclusive de formas bem controversas, tá? Antes de chegar ao Japão, esse conhecimento foi absorvido pelos coreanos, por volta de 1400. Mas, infelizmente, tem pouquíssimas fontes, né, sobre a porcelana coreana, e também tem poucos exemplares em coleções de museus, né, principalmente exemplares de época. Em comparação com China e Japão, né, é realmente bem mais escasso. E talvez isso seja porque a produção era mais voltada para um mercado interno, né. E é uma pena, né, porque eu espero que surjam mais estudos sobre a porcelana coreana, porque ela é bem diferente da chinesa, né, tem uma outra estética, o material parece mais rústico,
e a ornamentação é bem menos rebuscada, né? Um trabalho de pincel mais gestual. Mais um vaso coreano. A minha impressão, né, é que a porcelana coreana tem essa estética própria, né, bem singela, porque era menos movida por questões mercadológicas, né, justamente por não fazer parte desse comércio internacional. A produção chinesa era muito influenciada pelo mercado estrangeiro, e a japonesa, como a gente vai ver a seguir, também era. No Japão, é amplamente aceito, né, que a primeira queima bem-sucedida de porcelana foi em 1616, na cidade de Arita, que ficava no domínio senhorial de Hizen. Hoje isso corresponde mais ou menos à província de Saga, né, onde aponta a setinha vermelha. Se vocês observarem no mapa mais completo da Ásia, vão ver que esse pedaço do arquipélago do Japão fica bem próximo da Península Coreana. E no aspecto formal, né, como vocês podem ver nessa garrafa, as primeiras porcelanas japonesas tinham muitas semelhanças com os objetos coreanos, muito mais do que com os chineses, né? E eu já vou explicar por quê. O contexto histórico que levou ao desenvolvimento da porcelana no Japão é daqueles que eu chamei de controversos, tá? No século XVI, né, que é mais ou menos onde está a nossa âncora agora, o Japão passava por um momento muito conturbado, com muitas guerras e divisão interna, né? E um governo central enfraquecido, né? Foi o famoso período Sengoku. E essa situação só começou a se resolver com mais guerras e a superioridade militar de três líderes samurais, o Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu. O Oda, que foi o mais sanguinário deles, foi conquistando territórios, né, até ser assassinado, e foi sucedido pelo Toyotomi, que expandiu ainda mais essa hegemonia. E depois da morte dele, o Tokugawa consolidou a unificação do país, né? Foi essa, mais ou menos, essa cadeia de acontecimentos. Foi um processo muito sangrento, né? Mas que finalmente levou a uma situação de estabilidade duradoura, né? Que foi o período Edo. E essa estabilidade foi fundamental para o desenvolvimento das artes, né? Inclusive da porcelana. Mas antes de passar para isso, né? Eu vou chamar a atenção para esse personagem, né? Da gravura, o Toyotomi Hideyoshi, que foi um dos líderes guerreiros responsáveis pela unificação, né? Por volta de 1590, as tropas do Toyotomi já tinham avançado bastante pelo território japonês, derrotando outros líderes locais poderosos, né? Mas nessa época, ele já estava com a saúde física e mental bastante comprometida. E mesmo assim, ele teve a ideia de enfrentar a dinastia Ming da China, avançando ali pelo território coreano. E fracassou, né, miseravelmente nessas tentativas, né. Mas um dos desdobramentos dessas campanhas militares na Coreia foi a captura de reféns. E entre esses reféns estavam alguns oleiros, né, ceramistas coreanos, que foram levados para o território japonês. Essa parte da história é um pouco mal contada, tá? Em geral, os japoneses não se referem a esse episódio como um sequestro. Havia uma antiga tradição da classe guerreira de entregar seus familiares como garantia em acordos militares, né? E esses reféns não eram, assim, necessariamente maltratados. A gente não tem, né, como saber exatamente como viveram esses coreanos,
mas a partir do estabelecimento deles na região de Arita, eles descobriram reservas de caolim e petuncê numa montanha local, né, as matérias-primas da porcelana, e reinventaram a fórmula da argila com os recursos locais. Algumas escavações arqueológicas mostram que foram muitas experimentações, né, nessa fase inicial, tanto em relação à fórmula, né, a proporção e purificação dos materiais, quanto a temperatura dos fornos e o tempo de queima. E provavelmente, né, por causa dessa origem coreana, é que as primeiras porcelanas japonesas são mais parecidas com os modelos da Coreia do que com os chineses. Bom, mas esse não era um trabalho livre, né? Toda essa operação de redescoberta da porcelana em território japonês foi comandada pelo clã Nabeshima, que controlava o domínio senhorial de Hizen. Eram meio que os senhores daquela região. Eles participaram daquelas campanhas militares, né, do Toyotomi, em direção à China, através da Coreia, e que trouxeram os artesãos coreanos. E assim como os imperadores chineses, que estabeleceram fornos oficiais em Jingdezhen, os Nabeshima também tinham uma produção separada, né, que atendia às suas necessidades domésticas e diplomáticas. Havia muita troca de presentes, né, entre as autoridades japonesas, entre líderes de clãs, né, e principalmente para o shogun, né, eles levavam muitos presentes para o soberano da época. De certa forma, né, as guerras do período anterior foram substituídas por uma competição econômica, né, com desenvolvimento de produtos locais não agrícolas, e também por uma competição social, através da diplomacia e das demonstrações simbólicas de poder. O ateliê oficial do clã Nabeshima ficava escondido no alto de uma montanha, com acesso restrito, e todas as peças defeituosas, né, tinham que ser completamente destruídas, para que nem a formulação da argila e nem os desenhos fossem copiados por outros produtores, né. Se vocês pesquisarem por porcelana Nabeshima, né, no Google, vão encontrar objetos assim que são realmente muito diferentes, né, do convencional. São todos muito, muito bonitos. Esse prato, né, por exemplo, parece até uma estética modernista, né, dos anos 20, mas é do final do século 17. Acho que de todo esse PowerPoint é o meu preferido. E hoje em dia é possível visitar esse vilarejo, né, no alto da montanha, onde ficava o forno oficial dos Nabeshima, e adquirir exemplares, né, cópias desses objetos que na época eram super exclusivos. Bom, mas além do ateliê oficial, né, tinha também a produção comercial de Arita na Cidade Baixa, né. Ela era escoada por uma cidade portuária próxima, chamada Imari. Tem muita, em algumas fontes, Arita e Imari aparecem como sinônimos, né? E ficou assim como uma extensão da cidade, né? Era um porto próximo por onde essas mercadorias saíam. E inicialmente isso ia para o mercado interno, mas aos poucos a produção começou a ser exportada. Essa ornamentação foi ficando mais parecida, né, com a dos objetos chineses, com um trabalho de pincel mais controlado, né, e regras de proporção, simetria, ritmo, né, bem perceptíveis. Esse prato, por exemplo, lembra bastante um dos pratos chineses, né, que eu mostrei antes, com motivos florais,
Tem um medalhão central bem demarcado, né, com uma faixa geométrica, uma distância harmoniosa entre os elementos, mas tem características bem japonesas também, né, tem bastante espaço em branco, os vazios, e esses 3 elementos centrais, que são o pinheiro, o bambu e a ameixeira, são as plantas da boa fortuna na tradição japonesa, né? É um motivo auspicioso do repertório visual japonês. Na segunda metade do século XVII, uma crise de sucessão da dinastia Ming na China acabou favorecendo a porcelana japonesa. Houve uma diminuição brusca, né, do comércio chinês, só que as potências marítimas europeias continuavam sedentas por esses produtos, né, principalmente a Holanda. E para substituir a oferta chinesa, né, Arita se tornou uma fornecedora de porcelanas para a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eu tinha me referido à Era Edo como um período de estabilidade, né, entre 1600 e 1850, mais ou menos, e um dos pilares, né, dessa estabilidade era uma política isolacionista, né, o Japão se fechou para as relações internacionais, né, diplomáticas e comerciais, abrindo exceção apenas para Holanda e China. Foi construído o porto de Nagasaki, onde havia uma ilha artificial, né, Deishima, em que habitavam os holandeses, né, com várias restrições, eles não podiam sair a qualquer momento da ilha. Eles não podiam pisar, né, no Japão, na verdade. Esse prato, com o monograma da companhia, VOC, que eu não vou me arriscar a pronunciar por extenso, né, no idioma holandês, já era recorrente na produção chinesa e passou a ser encomendada aos oleiros de Arita. Ele lembra muito aquele prato crack, né, feito na China que eu mostrei anteriormente. Tem outros motivos também, né, da companhia, como paisagens holandesas desenhadas nos pratos, né, e muitas variações desse emblema VOC. Esses designs também continuam sendo produzidos, né, e dá para comprar em Arita, para quem tiver interesse. Outro desdobramento, né, da crise política na China foi a transmissão da técnica de ornamentação com esmaltes policromáticos, né, para os japoneses. Artesãos chineses imigraram para o Japão, levando esse novo tipo de pintura, provavelmente por iniciativa dos mercadores, né, que precisavam desesperadamente, né, desses objetos e não estavam mais conseguindo nos portos chineses. Uma característica, né, desse tipo de ornamentação é que a pintura em azul cobalto e esmaltes policromáticos era feita em 2 etapas, né? Então, tinha uma primeira camada de pintura em cobalto, seguida do esmalte transparente, né? A queima em alta temperatura, e uma segunda pintura com as outras cores, e depois uma segunda queima, né? O objeto ia reduzindo também. Inicialmente eram feitas cópias, né, de objetos chineses, mas aos poucos essa pintura policromática também passou a ser empregada para fazer composições originalmente japonesas, né, como é o caso desse prato em forma de crisântemo, né, com galhos de ameixeira no centro. Além das cores, se usava muito o dourado, que deu origem a um estilo chamado Kinrande. Kin se refere a ouro, né?
E esses objetos super coloridos e brilhantes seguiam uma tendência do barroco europeu, né? Então, eram destinados principalmente para o mercado externo. Dentro do Japão, né, predominava e ainda hoje predomina o gosto pelo azul e branco. Bom, e finalmente chegamos ao Kakiemon, que talvez seja o grande representante, né, da porcelana japonesa. Uma das principais características dessa cerâmica é o branco, né? A família Kakiemon desenvolveu uma fórmula exclusiva, né, guardada a 7 chaves, tão bem guardada, que em meados do século XVIII o próprio ateliê perdeu a receita secreta e foi um sacrifício para chegar de novo às proporções corretas, né. Esse tom de branco é chamado de nigoshide e faz referência à água da lavagem do arroz, de um branco translúcido e quente, né, um pouco puxado para o cinza esverdeado. O arroz era um alimento nobre, né, então tinha vários significados simbólicos no Japão. Esse esmalte vermelho alaranjado, né, também é uma característica e é apontada como a origem do nome Kakiemon, né, pela semelhança com a cor do caqui. As pinturas do Kakiemon, apesar de terem elementos chineses, né, como o tigre e o dragão presentes nesse prato, também tem como referência a pintura clássica japonesa, né, que a gente encontra na forma de rolos, biombos e portas corrediças, né, das casas tradicionais. São composições assimétricas, né, com equilíbrio inusitado dos elementos, grandes espaços vazios, né, sugestivos, o famoso ma, e esses vazios que destacam o branco do Nigoshide são fundamentais, né, na composição. Eles criam uma espécie de tensão entre cheio e vazio, né, que acompanha também o formato do prato. O branco realça o desenho, né, e as formas e cores do desenho, por sua vez, né, realçam o tom de branco desses espaços vazios. A paleta de cores é sempre essa, né, azul, verde, vermelho e, às vezes, amarelo e roxo, exceto pelas peças azuis e brancas, né, que o Kakiemon também produzia. Aqui nesse outro prato, a gente encontra aqueles elementos, né, pinheiro, bambu e ameixeira, as 3 plantas auspiciosas, né, nesse lado inferior direito, né, mais ou menos nesse canto. É bem diferente daquele outro prato, né, em que as 3 plantas estavam posicionadas no medalhão central e desenhadas de forma bem controladinha, né, e simétrica. Aqui, os galhos aparecem meio retorcidos, né, e meio entrelaçados, acompanhando a curva do próprio prato. A gente pode dizer que são micronarrativas, né, em cada um desses pratos do Kakiemon. E como em toda narrativa, né, as pausas, os silêncios, né, são fundamentais. É praticamente um poema, né, desenhado no prato, né. Os poemas japoneses pegam elementos da natureza, né, e dão um significado lírico, né, com esses galhos retorcidos que remetem a sentimentos, né, e também são cheios de sugestões, né, de presenças que são evocadas na ausência, né, então a gente vê o branco, ou o silêncio, ou a coisa que não está presente no poema, e na verdade a gente pensa na coisa, né. Então dá para analisar por esse ponto de vista também, dos pequenos poemas em forma de prato. E esse é um prato Kakiemon azul e branco, né, com desenho de leão, xixi e flores.
Kakiemon é o nome da família, tá? É uma linhagem de artífices, né, que hoje está na 15ª geração, mas o primeiro Kakiemon, né, do século XVII, muito provavelmente não era oleiro nem pintor, e sim o proprietário e gerente do forno. Os fornos japoneses, né, para queima de cerâmica, eram estruturas enormes, né, chamadas noborigama, em forma de uma escada ascendente, né, e que reuniam a produção de muitos ateliês numa mesma queima, né, para aproveitar ao máximo o fogo. Então, existem indícios, né, de que os primeiros patriarcas dessa família eram pessoas que gerenciavam esse recurso tão importante. E com a valorização do estilo Kakiemon, né, no Ocidente, é que se começou a imaginar a figura do Kakiemon como um artista. E talvez por esse motivo, né, os descendentes foram se aperfeiçoando nesse estilo de pintura a cada geração, atendendo a essa ideia de que era uma família de artistas. Mas no contexto das exportações do século XVII, é mais provável que houvessem vários ateliês, né, oficinas independentes, produzindo naquele estilo para dar conta, né, das encomendas. Nessa tigela, aparece de novo, né, o motivo do leão xixi e flores, no caso, é um galho de peônia com o animal do lado oposto. Não existem leões no Japão, tá? E, quer dizer, não existiam, né? E esse leão xixi, ou karaxixi, né? Na verdade, é uma criatura mítica, que tanto pode ser um leão, um veado, ou ainda um cachorro. Ele vem do repertório visual chinês e aparece geralmente em pares, como estátuas guardiãs nas entradas de templos e santuários. Também não havia leões na China, eu acho, eu acredito, e exceto por um zoológico que o imperador da dinastia Ming mantinha por volta do século XIV. O felino mais comum, né, era o tigre. Ou seja, né, se esses desenhos forem representações de leões mesmo, né, a referência visual já não era das melhores, né. Mas, apesar de todos esses elementos de origem chinesa aqui nesse bol, a gente reconhece como uma composição original japonesa, porque essa combinação de peônia com leão xixi não era comum na China. Tinha a peônia, né, como tema de pintura, e tinha o leão, mas os dois juntos, né, eles formam um par, principalmente na arte japonesa, e simbolizavam especialmente o poder da classe guerreira. Então, é uma combinação específica do Japão, né, e muito usada por samurais de alta hierarquia. Bom, e agora, finalmente, eu acho que a gente já tem elementos suficientes para explorar a porcelana Meissen, desenvolvida no Reino da Saxônia, que hoje é um dos estados federados da Alemanha, né? Como você imaginar, as peças asiáticas eram muito caras na Europa, e toda essa operação de compra e venda estava baseada num equilíbrio muito complexo da balança comercial de cada país, né? A companhia holandesa também não era boba nem nada, né? Então dava aquele jeitinho de diminuir a oferta para aumentar a demanda, né, do tal do ouro branco, e assim lucrar cada vez mais com esse comércio. Mas os monarcas absolutistas, né, não estavam muito preocupados com nada disso, eles queriam mesmo comprar as porcelanas, né, é famoso que havia salões e até palácios inteiros, né, da nobreza europeia dedicados à coleção de porcelanas.
Se gastava muito, né, com esses objetos e muitos ministros perdiam o sono com isso, né. E não foi diferente com o Augusto, o Forte, rei da Polônia e eleitor da Saxônia. Esse era um típico monarca barroco, né, de vida galante, que não conhecia limites, meio misógino, praticante de esportes que envolviam crueldade animal, né, enfim, aquela pessoa para ficar longe, né. E quando ele ainda era príncipe, ele conheceu a coleção de porcelanas do Luís XIV, né, o rei da França. E acabou pegando a tal doença da porcelana, né, maladie de la porcelaine. Ele também queria mais e mais, né, e chegou a construir uma ala inteira dedicada às porcelanas no seu palácio Zwinger, né, que é esse do cartão postal. No final da vida, a coleção do Augusto contava com mais de 35 mil itens, era a maior, né, da Europa. Mas, nem todas essas 35 mil peças eram asiáticas, né. O Augusto foi o responsável por incentivar a invenção da porcelana na Saxônia, também de formas controversas, né, e fundou a Manufatura Real de Porcelanas Meissen. Essa fábrica existe até hoje, né, é uma das grandes produtoras mundiais de porcelana. E se vocês acessarem o site institucional, né, vão ver que eles não têm muitos problemas, com a origem polêmica não, né, como os japoneses, por exemplo, que omitem aquela história dos reféns coreanos, né. No site da Meissen tem uma aba com a história da companhia, né, e eles contam como foi a invenção da porcelana lá. A Saxônia fica numa região, sem acesso ao mar, né, não sei se vocês enxergam aqui meu cursor, né, é mais ou menos por aqui. Então as importações acabavam sendo ainda mais caras, né, e a parte sul é cheia de montanhas. Na época, já havia muita exploração de minério, né, capitaneada pelo governo, havia também laboratórios de pesquisa desses recursos, e uma profissão bem curiosa que era a de alquimista. Esses alquimistas, né, estavam no limiar ali entre cientistas e charlatães, né, mas por vezes eram realmente pesquisadores de química, física, matemática, né, pessoas que tiveram muito estudo e que para sobreviver naquela época, né, precisavam de um patrono, né, um mecenas. E aí eles usavam seus talentos pessoais, né, conexões, para se aproximar de algum aristocrata próspero e conseguir esse cargo de alquimista da corte. O problema é que nem sempre, né, eles conseguiam cumprir as promessas, né, de, por exemplo, transmutar materiais ordinários em ouro. E aí começava toda a perseguição, os problemas dos alquimistas. Nesse empreendimento da porcelana, né, na Saxônia, duas dessas figuras foram centrais. Diferente da China e do Japão, né, onde os pioneiros da porcelana são artesãos anônimos, os inventores europeus são conhecidos, né. Então a gente tinha o Johann Friedrich Böttger, que era um jovem químico de origem meio suspeita, e corria o boato de que ele era capaz de transformar metais em ouro. Ele tem um passado meio obscuro, né, era meio indisciplinado, não ficava no mesmo lugar por muito tempo, né, mas ele foi parar em Dresden, né, na corte do rei Augusto, e consta que ele fugiu de lá algumas vezes, né, mas foi capturado. E havia também o Ehrenfried Walter von Schirnhaus,
tem esse nome complicadíssimo, né? Ele era matemático, físico, filósofo e médico. E como bom matemático, né, ele fez as contas e chegou à conclusão de que poderia se aproximar do Augusto com a promessa de desvendar a porcelana, né? Afinal de contas, o Augusto ia gostar dessa proposta. E realmente o Tierhaus desvendou, né, a porcelana, porque o método que ele empregou envolvia o derretimento de peças prontas, né, de várias procedências, usando um mecanismo de geração de calor extremo, até conseguir identificar os componentes, né. Então foi uma experimentação um pouco diferente daquela origem da porcelana chinesa e japonesa. Ele foi dissecando, né, o material de trás para frente. E a partir daí, o Böttger testou sistematicamente, né, as argilas da Saxônia, até chegar ao caolin, que era o elemento que faltava para produzir a cor branca. Ele já tinha conseguido produzir um outro tipo de cerâmica com características parecidas, só que não era branco. E aí, finalmente, em 1708, eles conseguiram fazer a primeira queima bem-sucedida de porcelana na Saxônia. Dois anos depois, né, em 1710, o Augusto fundou a Manufatura Real de Porcelanas Meissen. E na década de 1720 que começa uma produção mais consolidada, né? Os objetos Meissen que a gente encontra, os mais antigos, né, que a gente encontra em coleções de museus e instituições são de 1720, né? No início, as peças vinham com esse monograma, né, AR, de Augustus Rex, mas depois o brasão da Saxônia, que são duas espadas cruzadas, né, desenhadas em azul cobalto, acabou se tornando o selo oficial. Eu encontrei esse guia em forma de prato, né, com várias versões desse emblema, no blog de um colecionador inglês, né, o Meissen Man. Se alguém tiver interesse, é só procurar por ele. Essa identificação, né, com esse selo ficou ainda mais importante porque depois da descoberta dos dois alquimistas do Augusto, a porcelana não permaneceu assim um segredo por muito tempo, né? Outros fabricantes surgiram em toda a Europa, inclusive com falsificações, né? E a Meissen ainda tinha a melhor qualidade, então era um selo assim de autenticidade. Aqui nesse jarro já tem um trabalho de pintura em cobalto e esmaltes coloridos, né? É aquele processo que eu expliquei para vocês que envolve duas etapas de pintura e de queima. O cobalto é desenhado na peça moldada e seca, e os esmaltes coloridos são aplicados depois de uma primeira queima em alta temperatura, né? E por fim elas voltam mais uma vez no forno para fixar os esmaltes. Esse jarro tem uma cena chinesa, né? Embora os personagens tenham as feições bem diferentes, né, das pinturas chinesas. Como diz uma amiga minha, né, parecem os personagens orientais, né, do programa do Chapolin Colorado, né, que na verdade era o Seu Madruga com maquiagem, né? Então causa uma certa estranheza, assim, né? O azul cobalto parece meio borrado também, né, porque justamente o cobalto era traiçoeiro, né, era muito difícil trabalhar com cobalto. Mas a pintura em esmalte está bem feitinha, né, não dá para negar que é uma chinoiserie feita por mão europeia, né, mas é bem simpática. Esse mecanismo, né, em metal para abertura da tampa, às vezes era feito na Europa para complementar os jarros asiáticos, né? Geralmente a tampa também era em metal porque não tinha tampa, né?
Mas aqui o jarro já foi feito pensando, né, nesse detalhe da abertura com o polegar. Essa cafeteira com pintura em ouro, né, bem rococó, né, segue uma estética barroca do início do século XVIII. Também tem aquele detalhe em metal, né, só que dessa vez é em prata, né, e é o mesmo mecanismo para abrir a tampa com o polegar. Aqui não dá para ver muito bem, né, mas tinha outros objetos dessa coleção que diziam que eram paisagens chinesas, né, mas eu fiquei bem na dúvida, na verdade. Parece ser, assim, uma paisagem meio genérica. E aqui a gente tem um pires, né, um pires para sopeira, ou terrina, combinando elementos orientais, né, o buquê e as paisagens de inspiração chinesa na borda, com um rendado dourado. Esse floral com dourado, né, lembra bastante aquele kinrandê, né, o estilo de porcelana japonesa para exportação. Mas as figuras humanas que aparecem aqui também são claramente feitas por mão europeia, né, são os chineses desenhados por europeus. Parecem assim parece uma cena assim de mercado, de porto, né? Não sei se dá para enxergar muito bem. É um prato bonito, né? Mas é meio rocambolesco, né? Com muitas referências e um Oriente assim claramente imaginado, né? E finalmente, né? Uma das principais linhas de produção da Meissen vai ser as cópias do estilo Kakiemon. Acho que aqui vai dar para ver que eles não conseguiram reproduzir o branco do Nigoshide, mas a pintura até que era bem executada, né? As cores dos esmaltes não eram nativas do Japão, né? Já faziam parte de um comércio internacional, então provavelmente também não era uma grande dificuldade para os europeus chegarem a essa paleta. Mas, não sei, eu particularmente acho que aquela coisa da tensão, né, entre as áreas desenhadas e as áreas em branco, né, o cheio e o vazio, se perdeu um pouco aqui nessa versão da Meissen, né? Não sei, depois quero ver o que vocês acham. Deixa eu passar. Outra releitura interessante, né, do Kakiemon. Aqui aparecem os ramos de ameixeira e bambu, e um tigre, né? Na versão do Kakiemon, tinha o dragão também, né? E os dois animais estão se encarando, né, como numa dança. A postura deles sugere movimento e tensão, né? Aquela micronarrativa que eu comentei. Já o prato da Meissen, né, é bem mais estático, apesar do tigre ter uma certa expressividade, né? Ele parece estar conversando ali com as plantinhas. Também acho que se perdeu um pouco, né, aquele equilíbrio entre cheio e vazio, e não tem, assim, um grande aproveitamento desse formato de crisântemo, né, poderia ter feito alguma outra coisa, ou algum outro formato, né. Bom, na década de 1730, já surgem as primeiras versões do motivo do leão amarelo, né, ou tigre amarelo. Segundo a catalogação do Metropolitan, esse exemplar pertenceu de fato ao rei Augusto, parece que tem uma inscrição, né, no verso com essa informação, mas não tinha nenhuma foto, né. Eu chamo a atenção, né, para o formato simples, né, dessa peça, porque em seguida a gente vai ver que esse mesmo motivo foi aplicado em pratos bem mais rococó.
Então, talvez o Augusto tivesse ali uma predileção pelo simples, né? Não sei, que remete às louças do Caquiemo. Aqui também a pintura não é ruim, mas, não sei, falta aquele, né, aquele borogodó, né, entre cheio e vazio, né? O desenho também acho que não conversa muito bem com o formato, né? Não tem muito movimento. Parece, assim, uma imagem bidimensional aplicada no objeto tridimensional. Não sei, também quero saber o que vocês acham depois. Eu não encontrei nenhum objeto do Kakiemon que correspondesse diretamente a esse design, então pode ser um motivo original, né, criado na Meissen e inspirado em várias referências diferentes, né, japonesas e chinesas e fragmentos de vários desenhos. Essa parece ser uma outra edição do mesmo tema, né? Mas é da mesma época, 1730. Tem pequenos motivos espalhados, né, em toda a superfície, o anterior não tinha. O formato do prato parece que colabora mais, né, do que aquele. Não sei se vocês também têm essa impressão. E também parece que os dois desenhos principais, né, conversam melhor, o leão com bambu e o tronco com os galhos de ameixeira, né? Não sei, a impressão geral é que ele está mais harmônico. Por causa também dos pequenos desenhos, né, meio rítmicos, também quase não tem aqueles espaços vazios, né? Então o prato está todo mais preenchido, parece que não se tentou emular os vazios do Kakiemo. Esse é um outro formato, né, que aparece em vários conjuntos da Meissen. Ele é um pouco posterior, da década de 1740, e foi feito na forma, né, são duas folhas sobrepostas, né, uma lisa e a outra com pequenas texturas, e a parte lisa recebe aquela pintura mais trabalhada. No caso, é o mesmo motivo, né, de leão ou tigre amarelo. Aqui eu acho que teve uma preocupação em aproveitar melhor, né, o formato do prato, né, pelo menos nessa parte aqui do tronco. Ele, não sei, acho que ele está super bem posicionado aqui. Mas o motivo do leão, eu acho que não se adaptou tão bem, né. E aqui, o próximo, é aquele prato bem barroco, né, bem rococó, não tem o tronco, né, mas tem a parte do leão com o bambu. Esse foi fabricado por volta de 1740 a 45. Eu acho que ficou super interessante, né, o motivo do leão, que aqui parece, assim, uma mistura de tigre e lagarto, foi centralizado, né, e tem uma simetria, né, no aspecto geral, que eu achei que funcionou melhor do que aquelas tentativas de quebra de simetria dos modelos anteriores. A borda tem uma textura, né, que nem a folha, foi feita na forma, né, e leva a aplicação de ouro. É um prato feito, né, para jantares das cortes do século XVIII, né. E esse aqui parece ser o aparelho completo para tomar sopa, né, eu acho, assim, particularmente, que deu super certo esse modelo, bem mais certo do que aqueles primeiros, né. E aqui a xícara com pires, né, mais ou menos dessa mesma época. A Meissen produzia em vários outros estilos, tá, principalmente na estética barroca, né, que nem aquela cafeteira dourada que eu mostrei, com muito ouro, né, e elementos visuais ocidentais, né.
Eu selecionei esse modelo do leão amarelo justamente porque uma versão mais recente dele está na coleção Emma Clabin, né? Que é a capa do... Eu vou mostrar de novo mais para frente. A fábrica também produziu cópias mais próximas, né, de objetos asiáticos, Kakiemon, né, desenhos chineses. E eu queria mostrar um desses modelos com um desenho bem asiático, que é bem bonito, tá? Eu acho que a coleção da Emma Clabin também tem uma peça parecida com essa. Essa xícara é para tomar chocolate quente. Eu não toquei tanto nesse assunto, né, mas um outro desenvolvimento paralelo ao comércio da porcelana foi a difusão mundial de 3 bebidas, que também são representativas da Idade Moderna, né, que são o chá, o café e o chocolate. Também são desdobramentos importantes das grandes navegações, né. Essa xícara tem o desenho do dragão e fênix, provavelmente do repertório chinês, né. Mas na China e no Japão não se fabricava xícara com asas, né, ou pelo menos não era muito comum, né, o que às vezes acontecia era colocarem asas de metal postiças, nas peças importadas da Ásia, né, algum artesão europeu colocava, que nem aquele mecanismo de abertura da cafeteira. E aí, finalmente, reencontramos, né, a cremeira do jogo de chá do leão amarelo, pertencente à coleção Emma Clabin. Essa já é uma versão do século XIX, e eu acredito que esse desenho teve várias reedições, né, várias reinterpretações, porque a gente encontra modelos com pequenas diferenças, né, em sites de leilão. Eu recorri, assim, principalmente a imagens de museu, porque elas estão catalogadas mais certinho, tá? Eu gosto muito dessa releitura do século XIX, porque me dá a impressão de que abandonaram, né, de vez aquela tentativa de emular os vazios do Kakiemon, né, então ela é toda preenchida, com poucos espaços vazios. O trabalho de pincel combina partes mais delicadas, né, com partes mais grossas, com traços mais largos, né. Esse conjunto é do século XIX, mas eu não consegui identificar se é da primeira metade ou da segunda, mas parece ter algumas características do movimento das artes e ofícios, né? Ele é muito mais fluido, né? Uma cara assim meio pré-Art Nouveau, né? Então, talvez seja da segunda metade, né? Em comparação com aquelas primeiras versões desse desenho do leão amarelo, aquelas do século XVIII, né? Encontrei poucas informações dessa releitura do XIX, né? Eu acho que ele é pouco, ele não é, não sei, ele não tem tantos objetos em museus, né? Então, o pessoal do Emma Clabin tem que valorizar muito, porque não é fácil de encontrar. As, museus que têm porcelana Meissen têm mais coisas do século XVIII mesmo, tá? E eu queria mostrar o leão, né, o tigre, que está do outro lado da cremeira, né? Depois a gente pode discutir se é um leão ou um tigre, tá? E eu encontrei esse açucareiro na coleção do Museu Victoria and Albert, né? Eu acho que é a única peça desse conjunto que eles têm lá. A minha busca só trouxe esse açucareiro mesmo. O bichinho, né, o leão, é bem esquisitão mesmo, tá? Parece uma mistura de leão, tigre, cachorro-bacê e lagarto, né? E eu vou mostrar aqui do lado uma estatueta de tigre atribuída ao Kakiemon,
e vocês vão ver que a representação desses bichinhos era meio estranha mesmo, tá? Não é um defeito, assim, do desenho da Meissner, tá? Bem, bem esquisitinho mesmo. Bom, e aí, né, depois de toda essa história de cópias, imitações, né, é até uma certa ironia, né, que a gente tem uma visão preconceituosa, né, principalmente em relação à China, como se fosse a fonte de toda a falsificação, né, e nessa história da porcelana é o contrário, né, os europeus começaram a produzir imitações. Então eu quero finalizar com dois trechos do Edmond Deval, né, no Caminho da Porcelana, quando ele se depara com essa questão na China contemporânea. Ele está num bairro de Jingdezhen, especializado na produção de réplicas de peças antigas, e ele diz assim, qual é mesmo a palavra certa? Fraude? Falsificação? Bem, nenhuma coisa nem outra. Essa questão é muito mais complexa em um país onde copiar é uma demonstração de respeito, é uma maneira de adquirir novas habilidades. A repetição das realizações de um reino passado é algo nobre. Além disso, acrescento para mim mesmo, venho tentando há décadas produzir potes como esses. Nunca consegui fazer direito aquele esmalte craquelado. Eu daria qualquer coisa para conseguir criar uma tigela parecida com aquela ali, que dirá reproduzi-la. Impostura, fraude, imitação barata, réplica, simulacro, contrafação, falsificação, logro. Como fazer qualquer coisa, delinear o seu próprio desejo de criar uma linda tigela de porcelana, se ela está inextricavelmente conectada a algo feito o ano passado, ou a um século, ou a um milênio. Ou seja, né, a porcelana é passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, né? E mais para frente, o Deval conclui assim: as 7 tigelas da dinastia Tang, que comprei na semana passada, que são ao mesmo tempo velhas e novas, e que custaram $5, mas não têm preço, chacoalham na sacola de plástico, mal embrulhadas em jornal, enquanto caminho de volta para o meu alojamento, debaixo de chuva leve desse fim de tarde. Fico pensando em como escrever sobre essa cidade, Jingdezhen, né? O entrelaçamento de histórias torna difícil encontrar o tempo verbal certo a ser adotado. Aqui, o passado não é muito passado, e o presente, esse que está chacoalhando na minha sacola, é muito, muito velho. Tempos verbais são fluidos e difíceis de policiar. Além do mais, há tantas histórias que um álbum de recortes parece a única forma de colecioná-las. Uma espécie de sacola de plástico onde elas possam chacoalhar juntas, uma esbarrando na outra. Ao chegar, descubro que já quebrei uma das minhas 7 tigelas da dinastia Tang. Bom, gente, muito obrigada, tá, por me ouvirem falar por 1h30 sobre porcelanas. Eu espero que tenha sido interessante e que vocês nunca mais pensem no pires como uma coisa rasa, tá, por favor. Keiko, muito obrigada. Enfim, lindo o seu trabalho. Realmente a gente entendeu a profundidade, né? E é muito difícil de fazer uma pesquisa com uma composição tão complexa de história, de materiais, de países, dinastias, de trocas. Então, foi muito interessante te escutar e, enfim, essa pesquisa é tão profunda. Eu vou passar, então, as questões que a gente já recebeu. A primeira delas, da Valéria, e ela pergunta assim: esse contato entre os portugueses e os chineses influenciou na pintura dos azulejos lusitanos? Ai, nossa, eu vou ter que fazer outra pesquisa para responder, viu? Nossa, não sei, talvez investigando ali
a rota do cobalto, né? Talvez dê para... Porque os azulejos provavelmente são faiança, né? Mas não sei, hein? Não sei responder. Não, Começamos mal. não, começamos super bem, não tem como saber tudo, pelo amor de Deus. Uma pesquisa dessa, pelo amor de Deus. Pergunta da Jocely. Então, pelo que eu entendi, a porcelana japonesa teve como pano de fundo prisioneiros de guerra coreanos, sendo que estes, por sua vez, aprenderam as técnicas chinesas. É isso? Mais ou menos, quer dizer, não foram os mesmos, né? Mas a técnica já tinha chegado na Coreia, né, por volta de 1400, e já se produzia ali, mas era uma produção pequena, assim, para o mercado interno mesmo. E aí houve essa guerra ali, essa invasão, né, dos japoneses na Coreia, e esses reféns foram trazidos, a gente não sabe muito bem o contexto, como isso tudo aconteceu, né, mas eles produziram porcelana no Japão. É esse pano de fundo mesmo, gente. E os japoneses não falam muito sobre isso, viu? Eu sei dessa história. Obrigada, Keiko. A próxima pergunta da Sofia. Ela pergunta como se escreve, eu vou tentar enunciar aqui, tá? Kinande. Ah, Kinrande, eu não coloquei na legendinha. Deixa eu ver, vou colocar aqui no bate-papo. Pode colocar. Só colocar aqui para todos. Eu não sei como se... Kinrande. Eu não sei como se escreve em kanji, tá? Mas Kin eu sei, mas o resto não sei. Kin é de ouro, né? As perguntas estão chegando aqui. A próxima de Klaus, você já tinha falado um pouco disso, mas a pergunta é: como é tratada a imperfeição na porcelana? Então, né? Eu não sei, a porcelana geralmente é muito perfeitinha, né? Mas também existe, tem essa estética, né, do começo da porcelana japonesa, que chama shoki imari, né? Que é tipo o estilo, né? O estilo que tem mais influência coreana do que chinesa, né? Um estilo mais rústico, né? E é super valorizado hoje em dia também, viu? Tem muita gente que prefere esses objetos com essa estética, assim, inclusive eu sigo alguns produtores no Instagram. Eles produzem ainda hoje, né, nessa estética. Nossa, demais. Próxima do Eduardo. Keiko, em língua portuguesa, há bons livros sobre a história da porcelana? Se sim, você poderia indicar alguns? Então, para começo, eu recomendo o Deval, assim, mas ele não é uma história muito científica, assim, né? É um relato de viajante, ele é um artista escrevendo, né? Então, mas tem informações bem legais. Agora, sobre porcelana japonesa, por exemplo, eu pesquisei muito alguns livros em inglês e francês. Em português, eu acho que não, pelo menos eu não tive acesso, assim, né? Não sei, aqui no Brasil eu acho que não tem, não. Talvez em Portugal. Bom, a próxima então, Keiko, que é... Eu vou emendar a pergunta da Lúcia e da Tatiana. A Lúcia pergunta assim: cerâmica, porcelana e faiança, qual a diferença? E a pergunta da Tatiana é: a porcelana é sempre fina em comparação à cerâmica? Então, a cerâmica, assim, tem vários tipos, né, de argila. Também não sou super especialista, assim, em cerâmica, eu não produzo cerâmica, por exemplo. Mas tem vários tipos, né, tem argilas que você consegue extrair diretamente da terra, né, e sem grandes processos, assim, você consegue produzir uma peça a partir dessa argila. Mas a porcelana é assim,
é muito misterioso justamente porque são dois elementos principais, né, aí tem alguns outros óxidos, enfim, que podem ser incluídos, mas são dois principais, que é o caolínio e o petuntsê, e que são encontrados em locais diferentes, né, tipo, não tá assim numa mesma fonte, e são combinados para fazer a porcelana. Eles são moídos, purificados, né, porque eles são purificados na água, e aí eles depois são misturados, né? Então, tipo, sei lá como alguém pensou em fazer isso, mas foi feito dessa forma. E a faiança uma cerâmica branca, mas ela é mole, né? Ela não tem a mesma resistência, assim, da porcelana, é um pouco diferente também. Nossa, que linda essas diferenças. Bom, boa pergunta do Sandro. Gostaria de saber se no Japão ou na China as tentativas de cópias europeias também são vistas como homenagem a essa arte secular ou há um incômodo com relação a isso? Olha, eu não sei, eu acho que não, viu? Sabe que em Arita, né, tem até um museu lá de porcelana, que é uma réplica do Palácio Zwinger, do Augusto, do rei Augusto, né? E aí uma réplica muito menor, né, lógico, e eles têm lá umas coisas expostas, eu acho que não tem muito, muito problema, não. Já vi programas de TV falando da porcelana Meissen, né, das tentativas de fazer as cópias do Kakiemon, e a própria procedimento da cópia, né, é visto de uma outra maneira no Japão, né, não é assim, não é um plágio, né, não é uma imitação, né, é uma coisa bem diferente. A gente, né, no Ocidente tem o mito da originalidade, né? Então, tudo Total. que é original, então, como se a única forma de pensar cópia, né, fosse nesse registro desvalorizado. Sendo que na própria pintura ocidental, né, a cópia era um procedimento normal, né, um procedimento acadêmico. A próxima pergunta também do Sandro outra coisa que eu notei é que você apresentou muitas peças de museus europeus. Apropriação europeia ou falta mesmo museus orientais que tenham um acervo expressivo? Não, os museus orientais, na verdade, o problema dos museus orientais é que eles não disponibilizam imagens online, assim, é muito difícil não tem assim, tipo, você não entra no site e vai pegando, assim, sabe, não é tão fácil pesquisar. E também não é fácil fotografar, né, tipo, a maioria dos museus japoneses não deixa você fotografar, no espaço expositivo mesmo, você não pode chegar com a câmera, então é um pouco esse problema, e aí, tipo, para quem pesquisa, é muito ruim, porque quando você vai pesquisar, você já tem um filtro ali, né, já foi selecionado por alguém, já foi selecionado por um olhar europeu, né, por uma linha museológica, que não é necessariamente a da sua pesquisa, mas é o que tem. Perfeito. Bom, então uma pergunta aqui do João. Keiko, muito obrigada pela fala. Quando você comenta das porcelanas coreanas, me lembrei dos jarros da lua da Ganagari. Talvez não seja bem essa expressão. Certamente não é essa expressão. Que creio eu, são bem representativos de quando se fala da tradição coreana e a era Coreia Jeonson. E o que eu conheci por meio de uma exposição que rolou no MUBI. Você as conhece? Aí. Eu conheço pouco. Eu conheço super pouco e eu acho que elas são posteriores, né, a esse período. Não tenho certeza, assim. Ele continua. Outro ponto é que me perguntei se, para além da questão mercadológica, essas características da porcelana coreana que você comentou se relacionam com certas propriedades que são ditas por distinguir a arte coreana da japonesa e chinesa,
como a espontaneidade advinda de uma forte presença do xamanismo e da naturalidade e crueza. Esse é outro caso que eu tenho que fazer outra pesquisa, gente, porque tudo muito, tem assim, todos esses repertórios visuais e tanto japoneses, chineses, né, são muito simbólicos, né, e às vezes uma coisa que tem um significado num lugar, né, não tem o mesmo significado no outro, né, como eu falei da questão da peônia e do leão, assim, tipo, existe a peônia como tema de pintura na China, mas não tem o mesmo significado que depois ela vai ter no Japão. E, enfim, vai se perdendo, assim, né? Então, eu não conheço tanto o repertório visual da Coreia para poder falar sobre isso. Obrigada, Keiko. Eduardo colocou aqui no chat para todo mundo a disponibilidade para vocês baixarem do trabalho da Keiko. Então, vou à pergunta aqui da Denise. E a produção azul e branca Delphi, na Holanda, também é consequência da produção japonesa? Eu acho que a Delphi é faiança também, né? Não é porcelana. Mas não sei dizer, assim, eu sei que tinha muita troca, assim, né? Então, assim como eu falei, né, que as figuras humanas chinesas desenhadas por europeus eram meio estranhas, as figuras europeias desenhadas por japoneses também eram bem estranhas, viu? E tinha essa troca, assim, de referências, assim. Eu não sei, queria pesquisar isso também, porque eu não sei como chegavam esses protótipos, né, para serem produzidos lá no Oriente, se chegavam na forma de pratos, né, ou se eram desenhos mesmo em papel. É uma linha a ser investigada. Tem muita coisa aí, né, Keiko? Tá vendo? Ó, o Pires não tem fundo, esse Pires. Nossa! Então eu vou, aproveitar e fazer a minha pergunta, Keiko. Eu fiquei pensando muito sobre essa relação da cultura material e do rito alimentar. Você falou um pouco disso. O que essa delicadeza, né? O que isso informa sobre essa ritualística da alimentação? O que se comia, como se comia, porque esses suportes dizem muito, né? Então, na exposição, o Paulo Costa, né, o nosso curador, ele trouxe muito esse olhar do rito alimentar, né? Dessa composição social que se faz à mesa. Então, o que esses pratos, né? O próprio Pires informa dos gestos e dessa cultura social que está para além do material, né? É super. Ai, também não sei se eu sei te responder. Não, não tá errado, é importante te escutar. Eu sei que nessas transferências, né, de Ásia para a Europa, tinha muitas adaptações, né, que nem eu mostrei aquelas asas, né, tem o terror do restaurador, né, ter que restaurar aquelas coisas com metal, né, tipo a cerâmica é metal e tem as junções, então era tudo muito adaptado, assim, no Japão a xícara não tem, né, a asa é uma coisa, uma cumbuquinha, assim, né? E chegando na Europa tem a asa, acho que não tem, não sei nem se tem pires, né, no Oriente, assim, originalmente. E chegando na Europa tem o pires, né, tem que ter os jogos, né, europeu são muito completos, né, tem até um castiçal, né, com o mesmo motivo. Tem talheres também, eu não coloquei na apresentação, mas tem talheres com os desenhinhos, assim, meio imitando, assim, o Kakiemon. Então, tem muita adaptação. A própria maneira de pôr a mesa é bem diferente, assim. A maneira japonesa também tem vários refinamentos ali, tem elementos que representam montanha, elementos que representam, tipo, pratinhos, assim, né, que representam montanha, outro representa um rio. Então, tem muita profundidade aí nesse aspecto também. Eu não conheço tanto, realmente, assim, mas... Não, perfeito, queria te escutar mesmo. Bom, gente, as perguntas
já acabaram o tempo também, né? Depois de 1h50 aqui a gente te acompanhando. Muitas pessoas aqui no chat que comentando da beleza do seu trabalho, enfim, da profundidade. Então, queria te agradecer muito pelo privilégio de ter você olhando também, né? Para a coleção Emma Klabin e receber a sua pesquisa aqui no momento que a gente está olhando realmente para os objetos. Então, reforço o convite à visita à Casa Museu Emma Klabin, a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, fica aberta até o dia 31 de julho, então se programem, venham. Também para dizer que a nossa programação combinada está em pleno vapor. Semana que vem a gente recebe a professora e pesquisadora da Unifesp, Ângela Brandão, com uma palestra intitulada Saborear com os Olhos, a relação da arte e da alimentação. Então vai ser imperdível, se inscrevam no dia 4 de junho, sábado, vou deixar aqui o link, e agradecer a presença de vocês, sempre fiéis aqui na nossa programação da Casa Museu, e agradecer a Keiko e a professora Michiko, que também fez a mediação. Enfim, a gente tem muito carinho por ela aqui. Então, a palavra é sua. Obrigada, Keiko, e obrigada a vocês. Obrigada, gente. Eu vou ler, eu vou até copiar aqui o chat, vou ler com carinho todas as mensagens. Tenho certeza que todo mundo saiu um tanto mais delicado, mais profundo depois de te escutar, Keiko. Isso eu tenho certeza. Valoriza aí as loucinhas que vocês têm. É um grande chamado. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, gente.